Você acompanha agora o Notícias Pastorais, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Inicia nesta terça-feira, dia 1º, a Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Vamos a Lisboa saber como estão os últimos preparativos para esse grandioso evento. Passageiros começam a chegar. 2 dos destinos dessa jornada são os parques Eduardo VII e o Tejo, respectivamente Colina do Encontro e Campo da Graça. Aqui, na Colina do Encontro, aconteceram 3 dos atos centrais. No dia 1º de agosto, a missa de abertura presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Na quinta, a festa de acolhida ao Papa e na sexta-feira, a Via Sacra com os jovens. Mas antes de chegar ao salão de embarque, é preciso apresentar-se ao balcão e fazer o check-in. Certificamos que têm que estão credenciados, que estão ativados e que fizeram um check-in para a jornada. Entregamos-lhes também uma fita, no caso do voluntário central, uma credencial e uma capinha, de forma a eles poderem usufruir de toda a jornada da melhor forma. Quem está na cabine de comando aponta detalhes sobre o procedimento de check-in de peregrinos e voluntários na Universidade Católica Portuguesa. Voluntários serão 10.000, a maior parte já fez o seu check-in neste fim de semana. Hoje inicia-se o check-in dos peregrinos que não têm alojamento. Aqueles que estão inscritos já com alojamento nas paróquias, nas famílias, fazem diretamente lá o check-in. Nesta viagem não se despacha a bagagem, mas se faz a retirada do kit. O de peregrinos está nas cores da bandeira de Portugal. Já os voluntários deverão estar sempre de t-shirt amarela. Quem já serviu em outras edições de JMJ testemunha a alegria de servir. Essa é minha terceira jornada. Estive em Cracóvia, Panamá e agora Lisboa. Quero servir aos demais, como dizia Madre Teresa. Quem não vive para servir, não serve para viver. Cada edição de jornada faz aumentar a rede de amigos e de conexões mundo afora. Check-in feito e kits em mãos. É hora de embarcar. E assim essa tripulação de tantas partes do mundo fica na expectativa de chegar apressadamente a voos sempre mais altos. A Arquidiocese de Belém enviou cerca de 150 participantes à JMJ. Antes do embarque, aconteceu uma missa de envio na Basílica Santuário de Nazaré. A missa de envio na Basílica Santuário contou com a presença da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e de todos os participantes de paróquias e movimentos da Arquidiocese de Belém, que irão para a JMJ 2023 em Lisboa, Portugal. A celebração solene foi presidida pelo bispo auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro. A Arquidiocese de Belém, desta vez, está sendo representada por um grupo mais ou menos de 120 jovens. Jovens e alguns adultos, jovens maduros e jovens que estão com 18 anos, 17 e assim por diante. Isso é muito significativo. Vocês sabem que o Papa Francisco está fazendo um grande esforço para o rejuvenescimento da igreja. E esse rejuvenescimento não pode ser uma ideia. Esse rejuvenescimento da igreja tem que envolver naturalmente o protagonismo juvenil. Nós não podemos pensar numa igreja jovem somente de ideias, mas sem sujeitos jovens. Ao todo, a Arquidiocese de Belém vai contar com a participação de cerca de 150 participantes na JMJ 2023 em Lisboa. Todos eles passaram por um longo período de preparação. Começou a se preparar, em outubro, e aqui passa muito rápido as coisas, mas a gente vai vendo que a providência de Deus nos alcança e o auxílio de Nossa Senhora nunca nos falta. A Maria Clara, da paróquia Santa Rita de Cássia, e a Bianca, do movimento dos Focolares, não viam a hora de partir para Lisboa. As duas vão viver a experiência com o Papa pela primeira vez. A gente começou fazendo vários trabalhos na nossa paróquia, os nossos paroquianos nos ajudaram muito. Fizemos vendas, rifas, etc. Então realmente foi uma movimentação muito intensa para a gente poder chegar até esse momento de preparação. Hoje vamos ter a missa de envio e que em breve estaremos em Portugal,
participando da Jornada Mundial da Juventude, onde estaremos em comunhão com jovens do mundo inteiro, poderemos presenciar momentos extraordinários na nossa vida de fé. A expectativa está extremamente alta, apesar de não conseguirmos, não só eu e meu grupo, imaginar como é estar lá juntamente com cerca de milhares de pessoas no mundo todo, né, para encontrar o Papa, né? Então foram muitos os preparos também, né, questão de vender comida na porta da igreja, fazer rifa, sorteios, assim. Foi um negócio bem empolgante, fora que a gente contou com uma rede de apoio da nossa paróquia, Nossa Senhora do Carmo Benevides, das famílias, dos colegas, da minha própria mãe também, então. Já a Beatriz, do Movimento Eucarístico Jovem, participa pela segunda vez. A preparação foi bem intensa, na verdade, né? Muita rifa, né? Muita movimentação por trás, porque é um sonho que parecia inalcançável. Agora que está chegando, eu estou muito ansiosa para o momento. Instituída por São João Paulo II em 20 de dezembro de 1985, a Jornada Mundial da Juventude 2023 acontece em Lisboa, Portugal, de 1º a 6 de agosto. Esses jovens fizeram um processo, um caminho, um caminho formativo, um itinerário muito significativo. Não começou agora, estão há mais de 1 ano, 2 anos trabalhando, buscando recursos, mas estudando, fazendo um processo catequético. E eu creio que é justo que agora façamos um pouco de solenidade, dando assim a eles um impulso maior, uma espécie de envio em missão, porque de fato a experiência da peregrinação é uma experiência missionária e é justamente isso que nós queremos fazer com esses jovens. A JMJ mobiliza o mundo todo. Jovens da Terra Santa receberam Dom Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa. Há poucos dias da Jornada Mundial da Juventude, que este ano será celebrada em Portugal, o Secretariado-Geral da Juventude Cristã na Palestina organizou uma missa em Beit Jala, Belém, no dia 22 de julho, presidida pelo Patriarca Latino de Jerusalém, Sua Beatitude Pier Batista Pizzaballa e por Sua Excelência Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa. A razão da vinda são duas. Uma, cumprir uma promessa que fiz aos jovens que foram a Lisboa preparar a peregrinação dos jovens da Terra Santa e tinha-lhes dito que até à jornada iria encontrar data, calendário para poder visitá-los. E aqui estou. A outra tem a ver com o que o Papa Francisco sempre me disse. Não esqueças os que não podem vir a Lisboa. E eu fizemos um esforço para ir ao encontro de 2 exemplos de jovens que têm dificuldades em ir a Lisboa, a Ucrânia e a Terra Santa. E estes jovens são exemplos, com resiliência, de serem capazes de ultrapassar todos os obstáculos que constatamos para que o diálogo e o encontro, apesar de tudo, seja possível. A Jornada Mundial da Juventude é uma jornada mundial. É muito importante e estamos a trabalhar para que em Lisboa estejam jovens de todos os países do mundo, para significar exatamente a fraternidade universal, Fratelli Tutti. E certamente que os jovens palestinianos, de um modo especial, serão presença muito amada, muito querida, da parte dos jovens do mundo inteiro. Em sua homilia, Sua Beatitude Pizzaballa referiu-se à grande participação dos jovens da Terra Santa esse ano na Jornada Mundial da Juventude. 90 da Jordânia, 50 da Galileia, 200 da Palestina e 20 pela primeira vez de Chipre. O patriarca convidou esses jovens a investirem seu tempo na prática do bem, apesar das tantas injustiças que presenciam em suas vidas. O Bispo Auxiliar de Lisboa também visitou algumas oficinas de artesanato que já produziram milhares de terços para serem distribuídos aos participantes da JMJ. Esse projeto, realizado pela Caritas Jerusalém, deu sustento a muitas famílias da cidade de Belém.
sorted here. A Jornada Mundial da Juventude do Panamá já teve um protocolo de colaboração com a Cáritas para a produção dos terços, dos rosários. E quando começámos a conversar com a Cáritas de Jerusalém para também fazer os rosários para a Jornada de Lisboa, começámos a encontrar fontes de financiamento. E agradecemos muito à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que financiou este projeto e que permite que muitas famílias que visitamos possam ter rendimento nesta terra através da produção dos terços rosários que são distribuídos em Lisboa aos jovens. A JMJ oferece a cada jovem uma experiência de encontro com Cristo, um diálogo pessoal com Ele. São jovens que, como recorda o Papa Francisco, dão uma forte contribuição para a missão de toda a Igreja, especialmente para as gerações futuras. E aqui no Pará, no município de Bujaru, aconteceu a 7ª Jornada Paroquial da Juventude. O evento contou com pregações, momento de louvor e adoração e apresentações culturais. No dia 26 de julho, foi celebrado o Dia dos Avós. A data foi instituída pelo Papa Paulo VI para homenagear Santana e São Joaquim, avós de Jesus. – 26 de julho, Dia dos Avós. A data celebra Santana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus. O vínculo de avós e netos vai muito além dos cuidados. São referência de vida a cada geração. Ser avó é um privilégio muito grande. Todo mundo diz, porque vó vicia os netos, mas eu acho que não. Aquela avó que compreende que ela tem limite, a educação é dos pais, mas a avó dá aquele carinho especial, né? Aquele aconchego. E o neto faz bem, aquele abraço, tá ali, aquilo ali. Tem um tal de abraçar que ele parece uma girafa, que ele é muito grande e eu fico pequeno, ele tem que ter, para dar aquele abraço. Então faz muito bem um carinho. Eu trabalho lá no abrigo e fico pensando, meu Deus, como pode ser? A pessoa deu tanto da sua vida, tudo, chega a esta hora, não encontra mais. Não é presente, é carinho, é um beijo, é uma bênção. É isso, a gente não quer mais nada. Eu tenho tudo, graças a Deus. Eu quero é carinho, eu quero apoio, quero aquele sorriso. Tudo isso é importante, é o que eu acho de ser vovó. A vovó Ana, como é conhecida, é cheia de orgulho ao contar a relação com seus 12 netos. A melhor possível. Todos eles, do mais velho, que está no Rio de Janeiro, que me liga toda semana, ele diz, vovó, a senhora está bem? Oh, minha filha, se cuida. Então, toda semana ele liga. Até esse que está aqui dentro de casa comigo, que mora em Manaus, que lá de Porto Velho tem um que ele é até advogado e está estudando medicina, ele me chama Vóvili. Ó, Vóvili. Então, essas coisinhas pequenas acrescentam muito. Eu acho que acrescenta muito. As fotos espalhadas pelo apartamento reforçam a afetividade entre a avó e os netos. Carinhoso e com um largo sorriso, Alírio fala da importância da presença dela na sua vida. Ela representa uma fonte de experiência, né, que a gente tem que sempre ir absorvendo. Ela dá uns ensinamentos para a gente que são importantes para a vida, que a gente não tem. Então, às vezes, tem umas coisas que são muito uma experiência que não é do atual, né? Mas a gente pega aquele ensinamento e tenta transformar para agora, para hoje em dia, como são as coisas, né? A gente nunca pode desprezar nada do que eles falam, né? Porque eles viveram muito mais do que a gente. Então, a gente tem que sempre aprender com eles. Eles representam essa fonte de experiência, eles representam o amor que eles deram para os nossos pais e estão dando para a gente agora, inspiração. É isso que a minha avó representa.
A celebração do Dia dos Avós ganha ainda mais significado, visto que coincide com a 3ª Jornada Mundial dos Avós e da Pessoa Idosa, instituída pelo Papa Francisco. Papa Francisco, há 2 anos, instituiu essa jornada para chamar a atenção da Igreja para esse público, dos avós e dos idosos. Ele sempre, nas suas catequeses, deu muita atenção, mas queria compartilhar isso, expandir essa atenção para todos. E é por isso que ele convocou, instituiu a Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos. Vamos para o intervalo, já voltamos. Aqui em Belém, a Arquidiocese celebrou a festividade de Santana. Vamos ver como foi a programação na igreja, localizada no bairro da Cidade Velha. A igreja celebra no dia 26 de julho São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora. Por terem sido os avós de Jesus, são considerados protetores de avós e avós. A história de Santana e São Joaquim, elas surgem mais ou menos como a história de Zacarias e Isabel, que foram preparados para ser os pais de João Batista, e já em idade avançada tiveram um filho. Assim também é a história de São Joaquim e Santana. Eram pessoas em idade avançada, não tinham filhos, e ela ficou grávida, e deu à luz Maria, que foi preparada para ser mãe do Salvador Jesus Cristo. Este ano, o tema escolhido é Por uma Igreja Sinodal com Santana e São Joaquim. Voltados para a sinodalidade, então escolhemos o tema justamente pautados nessa expressão, por uma igreja sinodal com Santana e São Joaquim, que é justamente buscar a unidade entre os grupos, uma unidade com os trabalhos que a Arquidiocese desenvolve. Essa é a 2ª paróquia da Arquidiocese de Belém, então ela tem uma história muito grande e que a gente quer juntar as coisas para que possa ter uma expressão maior. Não somente para nós aqui, mas também para as pessoas que aqui vêm. Durante a festividade, muitos devotos de Santana participam de novenas e missas, pedindo muitas bênçãos e agradecendo pelas graças alcançadas por sua intercessão. Eu vim benzer meu anel de casamento com meu marido. Até hoje nós estamos casados, então é um momento muito importante. Hoje eu vim benzer o anel do meu sobrinho, que está se formando em Direito. Então eu tenho muitas graças dessa igreja. Eu sou muito abençoada com todos os santos aqui. Santa Teresinha de Lisieux, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, São Pedro e a Sagrada Família de Santana. A minha história com Nossa Senhora de Santana tem mais de 20 anos que eu estou aqui trabalhando, vendendo artigos religiosos. E eu me dedico muito mais ainda porque eu tenho muita fé em São Joaquim e Santana. Por quê? Porque a minha filha, quando ficou grávida a primeira vez, ela perdeu o primeiro filho, espontaneamente. Depois de 6 meses ela ficou grávida, porque eu pedi a Santana, que é protetora das grávidas também, que fizesse com que ela engravidasse de novo. E graças a Deus, depois dos 9 meses, ela teve o Mateu, que hoje em dia vai fazer 16 anos. E eu sou muito grata, porque é por eles que eu me movo, porque eu tenho muita fé nos dois e tenho fé em Deus, que é o nosso Pai, entendeu? Que Ele me dá força todo dia, apesar das minhas dificuldades de mobilidade, das coisas que eu tenho, mas eu sou grata a Deus por tudo e a Santana e São Joaquim.
Breves, no Marajó, também festejou Santana. A santa é padroeira do município. No dia 26, aconteceu a missa solene, a procissão e um show com cantores católicos. Santana também é padroeira de Igarapé-Miri, no Nordeste paraense. Este ano a festividade celebrou os 25 anos das Santas Missões Populares. A missa de encerramento foi no dia 26 de julho, presidida pelo bispo de Cametá, Dom Ivanildo Almeida. Motoristas da Grande Belém celebraram São Cristóvão. As homenagens já acontecem há mais de 100 anos. A celebração, que completa 110 anos em Belém, se deu inicialmente pela União dos Choferes do Pará. Anos depois, passou para os sindicatos dos rodoviários e, atualmente, a organização fica a cargo dos Amigos de São Cristóvão. São Cristóvão é o réprobo que ele carregou os pecados, né? O protetor dos motoristas. Então, essa data é muito importante para quem dirige. Para mim, em especial, porque isso já vem de gerações, mantendo essa tradição. E isso vendo dos meus avós, do meu pai, e agora passou para mim. E é muito importante isso aí, manter isso vivo, pelo desejo de fé e da proteção de todos que conduzem alguém, seja eles navegantes ou mesmo da parte terrestre ou aérea. De acordo com a tradição católica, São Cristóvão é frequentemente retratado carregando Jesus Cristo nos ombros. A importância dele é que ele, naquilo que ele significa do seu nome, São Cristóvão, quer dizer aquele que conduz a Cristo, aquele que leva a Cristo. E olhando a imagem do menino Jesus, diz a tradição da igreja, que certa vez Cristóvão recebeu a incumbência de atravessar as pessoas num pequeno riacho, porque ele sempre foi um homem muito gigante, muito alto. E ele queria conhecer Jesus. E certa vez ele foi agraciado porque teve que conduzir uma criança para o outro lado do riacho. E essa criança era Jesus. Por isso ele não mais se chamou de Répobro, que era o nome dele, mas ele passou a ser chamado de São Cristóvão, ou de Cristóvão, que quer dizer aquele que conduz a Cristo. Então a importância dele para nós é para pedir, suplicar a bênção de Deus para todos os motoristas, condutores. Nós vivemos hoje um trânsito muito violento no nosso Brasil, então a gente roga neste dia, suplica neste dia 25 do mês de julho, as bênçãos e proteção de São Cristóvão, para que a gente possa ser bons condutores na nossa ida e no nosso regresso, com segurança e com paz. Seu Raimundo Nonato, pela primeira vez, participa da comemoração e sabe da importância da data e da responsabilidade no trânsito. Para nós católicos, nós que acreditamos, na força divina, e eu, por ser motorista, e pela primeira vez que eu estou vindo à festividade, é uma emoção muito grande. E que te vem pedir as bênçãos, nós que hoje em dia o trânsito, a gente vê como está, um pouco violento, e nada melhor do que pedir a força divina nesse momento, a gente pode parar para refletir um pouquinho e sempre buscar ajuda divina. É uma festa muito bonita, e a gente pede, que São Cristóvão possa abençoar todos os motoristas, todas as pessoas, todas as famílias. 181 jovens e adultos foram crismados no município de Concórdia do Pará. A celebração foi presidida por Dom José Maria, bispo de Abaetetuba, na paróquia São Pedro e São Paulo. Após um período de reforma, o Museu do Círio foi reaberto ao público. O espaço abriga acervo desta, que é uma das maiores celebrações marianas no mundo. O Museu do Círio se destaca por preservar e valorizar uma das tradições marianas mais importantes do mundo. Através do espaço, é possível compreender a relevância histórica, cultural e religiosa do Círio de Nazaré. O Museu do Círio, ele deu início em 9 de outubro de 1986, onde houve um convênio do Governo do Estado, junto com a Secretaria de Turismo, a Paratu e a Basílica. Eles idealizaram contar a história religiosa do Estado. E esse museu, ele foi construído, ele foi feito toda a sua indumentária de buscar os acervos no subsolo da igreja.
que hoje é conhecida a Basílica, né? E quando chegou em 1991, veio a instituição da Secult ser incorporada a esse projeto, né? Já em 2002, o museu ele foi inaugurado aqui dentro do complexo Feliz Lusitânia. E os anos vão passando e vão vindo novas ideias, né, para que o museu pudesse ser mais próximo à população. Por isso que ele veio para esse lado de cá também. Já em 2002, o museu ele foi inaugurado nessa área aqui. Em 2004, foi quando houve o registro através do IPHAN, da qual ele foi decretado que seria um patrimônio imaterial do Estado. Já em 2007, foram realizadas, né, exposições, oficinas, minicursos, palestras, tudo isso para trazer o público, para ensinar, para dar mais conhecimento à população sobre o que era qual a intenção do museu para a população, né? E em 2013, exatamente, a Unesco consagrou como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, o Museu do Círio, ele não é apenas um museu religioso. No museu, é possível encontrar imagens da Virgem de Nazaré, mantos, adereços utilizados pelos promesseiros, além de fotografias e documentos que contam a história do Círio. Tem a peça do Nelson Nabissa, que ele fez, a imagem esculpida em Meriti, né, também todo mundo gosta muito de fotografar. E temos ali uma outra peça também, que é toda em miniatura, que ela é incrível, que tem que ser visto por uma lupa, da trajetória da corda. Quero convidá-los, venham, a casa é nossa, é uma história que é do povo, é uma história em que a sua fé pode estar aqui, expressa em alguma dessas peças, e você vai se identificar. Venha sempre, que você sempre será muito bem recebido por todos nós. É uma alegria para todos nós. É um espaço de memória e de devoção que permite aos visitantes conhecerem e se emocionarem com a devoção à Virgem de Nazaré. Na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco presidiu a missa da terceira Jornada Mundial dos Avós e Idosos. Cerca de 8.000 fiéis se reuniram na Basílica de São Pedro para celebrar o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Na homilia, o Papa Francisco refletiu 3 parábolas do Evangelho. Na passagem do joio e trigo, ressaltou a paciência em esperar o crescimento até a colheita. O Santo Padre explica que Deus nos pede paciência uns com os outros e principalmente com os idosos. Na parábola do minúsculo grão de mostarda, o Papa falou dos avós. Para o pontífice, é preciso compará-los às belas árvores onde filhos e netos constroem seus ninhos, aprendem o clima de casa e experimentam a ternura de um abraço. A terceira parábola abordada é do fermento e a farinha. O Santo Padre alertou sobre o egoísmo e individualismo. Para ele, a palavra de Deus é um apelo para as nossas famílias. Não devemos marginalizar os mais velhos, pediu Francisco. Representando os continentes, 5 idosos entregaram simbolicamente a cruz peregrina da JMJ a jovens que partem para Lisboa. O gesto significa a transmissão da fé e o compromisso de oração para a juventude. Neste domingo, o Papa também rezou o Ângelus da janela do Palácio Apostólico. Uma avó e seu neto estiveram presentes em nome de 2 momentos festivos para a Igreja, Dia Mundial dos Avós e dos Idosos e a Jornada Mundial da Juventude. Que a proximidade entre os eventos seja um convite para promover a aliança entre as gerações. Tra le generazioni di cui c'è tanto bisogno. Após a oração mariana, o Santo Padre citou os recentes eventos climáticos em vários países, ao mencionar calor extremo, incêndios, tempestades e inundações, como as que assolaram a Coreia do Sul nos últimos dias. Francisco pediu atitude dos governantes para limitar emissões de poluentes.
Rivolgo il mio appello. O Santo Padre também chamou a atenção para o drama dos migrantes presos em áreas desérticas no norte da África. O pontífice fez um apelo aos chefes de Estado e de governo da Europa e da África para que prestem assistência a essas pessoas. O Papa também citou o ataque de mísseis russos à Catedral da Transfiguração, um dos mais importantes templos ortodoxos de Odessa, na Ucrânia. E continuiamo a pregare per la pace, in modo speciale per la cara Ucraina. Continuemos a rezar pela paz na Ucrânia, que continua sofrendo com morte e destruição, clamou Francisco. Que continua a subire morte e distruzione. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. No dia 24 de julho, a igreja celebrou Santa Cristina, Virgem e Mártir. A jovem Cristina foi catequizada por uma escrava e batizada sem o consentimento do pai, Urbano, que era general do exército romano. Ele que então prendia os cristãos e torturava os cristãos, fez então com que Cristina pudesse ali testemunhar tudo aquilo. E esse testemunho dos cristãos que estavam ali diante de Cristina fez acender nela o desejo de seguir a Jesus Cristo. Quando descobriu que Cristina havia se convertido e estava ajudando cristãos, Urbano passou a torturar a própria filha para que renunciasse sua fé. Vendo tudo isso, ele tem um infarto, morre, ela ainda é culpada pela morte do seu pai, e o novo general do exército, então, continua a série de torturas. Ela, então, por fim, é martirizada com flechadas. A única igreja da capital paulista dedicada a Santa Cristina fica aqui na periferia da zona sul da cidade. A paróquia, que surgiu através de um centro comunitário, propaga essa devoção há mais de 60 anos. Santa Cristina, ela me acolheu aqui, né? Eu tive minha conversão em outro lugar, mas eu comecei a frequentar Santa Cristina através de grupo de oração. Então Santa Cristina, ela realmente intercede por todos nós. Dona Léa cresceu na comunidade. No local encontrou conforto após um período de muita aflição. Estava lá assim, tirando o pó da imagem, assim, descontraída, né? Mas num certo momento eu senti dentro de mim assim que havia uma conversa comigo, né? Havia assim uma coisa diferente dentro de mim acontecendo, me fortalecendo, dizendo que eu não estava sozinha, e aquilo foi me motivando, foi me deixando assim muito emocionada, né? E realmente ela me ouviu. Eu tenho muita fé, muita devoção. A devoção à Santa e Mártir da Igreja se propagou pelos séculos. Ela é protetora dos males da depressão, das doenças psicológicas, justamente por conta da sua fragilidade. Mesmo ali na sua pequenez, ela dá uma resposta de fé. A paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Mocajuba, nordeste do Pará, promoveu o Verão Católico. Várias atividades foram realizadas. Um dos pontos altos foi o show do cantor Tiago Brado. Ainda falando de Mocajuba, aconteceu o encerramento da festividade da Santíssima Trindade dos Pescadores na Ilha de Santana. Um dos pontos altos do evento foi o círio fluvial pelo Rio Santana. No Rio de Janeiro, a missão Amor que Cura oferece assistência em comunidades e ruas. Irmã Maria Quirino de Moura, do Instituto das Irmãs de Caridade da Santa Cruz, e Frei Timóteo Zanuto, coordenador da Pastoral da Saúde do Hospital São Francisco de Assis, na Providência de Deus, atuam na missão Amor que Cura, com sede no hospital, localizado na zona norte do Rio. A iniciativa oferece atendimentos em saúde básica, distribui medicamentos e refeições na comunidade de Jardim Gramacho, em presídios e também pelas ruas do Rio. O Amor que Cura, ele leva não só a questão da alimentação, não só a questão religiosa, né, que faz parte de nós, a espiritualidade, a oração, mas também um cuidado com a saúde mesmo, do corpo. Nós levamos atendimentos médicos, levamos testes, levamos medicamentos, farmácia. Então é toda uma estrutura que a gente leva para esse espaço, para que a missão Amor que Cura realize. As doações para que o projeto aconteça tiveram uma redução significativa. Eles mantêm a iniciativa através de ações para levantar recursos, como a venda de pastéis uma vez por semana no hospital
e também através da venda de itens doados para o Bazar Vivendas, que também fica dentro do hospital. A campanha está muito lenta, né? Não temos muita entrada de doações. Temos algumas roupas que vêm, mas não é só isso, né? A gente precisa também de levar o alimento para essas pessoas. Temos também a questão do presídio, por exemplo, né? A ação nossa no presídio fica muito cara, porque são medicações que a gente não consegue doação em si da medicação. Então a gente precisa de meios financeiros para comprar essas medicações. A missão Amor que Cura, criada em 2015, conta com aproximadamente 40 voluntários ativos e já ajudou mais de 90 mil pessoas. Quem quiser contribuir pode entrar em contato pelo telefone 21 99 582 6462 ou doar através de depósito em conta bancária. O Amor que Cura, para mim, é uma corrente do bem. Então, se você vem e soma conosco, você também está contribuindo com essa corrente do bem. Seja um missionário do Amor que Cura. A Diocese de Xingu, Altamira, aqui no Pará, comunicou o falecimento do arcebispo emérito de Mariana, Dom Geraldo Lírio Rocha. Ele estava aqui no estado pregando o retiro espiritual. Na manhã de hoje, recebemos a notícia do falecimento de Dom Geraldo Lírio, arcebispo emérito de Mariana, no estado de Minas Gerais. Dom Geraldo Lírio também foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Durante muitos anos, cooperou com a comissão que se dedicava e se dedica à tradução do missal. A Igreja do Brasil é grata a tamanha dedicação e empenho de Dom Geraldo, seja em prol da Igreja em Mariana, seja em prol da Igreja no Brasil. Oxalá possa ele receber a coroa dos justos e, assim, interceder por nós que continuamos a nossa caminhada em vista do futuro da Igreja no Brasil e da implantação do Reino de Deus entre nós. Dom Geraldo, descanse em paz. A luz perpétua o ilumine. Descanse na paz do Senhor. Diferentes realidades do Brasil foram abordadas no 11º Intereclesial das SEBs. A criatividade destes participantes do Ceará chamou a atenção na paróquia em Rondonópolis, que recebe o bioma da Caatinga. O grupo respondeu sob forma de teatro os questionamentos sobre como a realidade da igreja e do país influenciam na vida das comunidades eclesiais de base. Já nesta outra paróquia, que recebe o bioma do Cerrado, com integrantes de parte do norte e nordeste do Brasil, uma roda de debates abordou os desafios atuais. Assim como dos regionais lestes 1, 2 e 3, cuja paróquia em outro ponto da cidade está relacionada à Mata Atlântica. É interessante que todo o material depois será colhido, há muitas coisas repetidas, porque são vários grupos, e a assessoria, logicamente, depois, a secretaria vai fazer uma purificação de tudo isso e apresentar um texto, né, que vai ajudar as comunidades nas suas diversas realidades aí pelo Brasil afora. Um amplo debate mostrando as realidades locais para fomentar a missão universal da igreja, que é evangelizar. A Catedral de Rondonópolis abriga os regionais nortes 1 e 2 e noroeste nesse intereclesial. O bioma é a Amazônia. Neste momento, os participantes estão divididos em grupos, refletindo sobre os desafios da evangelização diante das realidades destes regionais. Depois haverá uma apresentação em conjunto, partilhando todas essas experiências. Já que a SEBs, historicamente, né, sempre foi uma igreja de base lutando por direitos, né, água, terra, né, trabalho, meio ambiente, saneamento básico, né, a partir da fé, da palavra de Deus. Por isso que eu estou no encontro de SEBs, né, porque eu acredito que um dia nós podemos mudar essa realidade, né?
através da minha formação, que aqui a gente adquire formação, como organizar as comunidades para lutar pelos seus direitos, né? A vinda do Espírito Santo é o sinal do pluralismo, né? A nossa igreja já nasceu plural, já nasceu dinâmica, já nasceu movida pela força do Espírito Santo, aonde no pluralismo, diferente da Torre de Babel, houve caminhos de harmonia, de entendimento, de superação de tudo aquilo que podia ser toleiro ou dificuldade para caminhar. Lembro que você pode ajudar a produzir o nosso programa enviando pautas para o WhatsApp 919-8802-3444. O Notícias Pastorais fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência.